todos! Vamos para mais uma videoaula de Química. A aula de hoje tem o tema Identificação dos átomos. Mas como assim, identificar um átomo? Vamos pegar um exemplo. Quando você quer identificar um carro, nós podemos identificá-lo através da sua placa, do número do chassi. Se você quer identificar uma pessoa, você pode identificar essa pessoa através do seu RG, não é? Da carteira de identidade ou do número do CPF. Da mesma forma, nós temos alguns números químicos que nos auxiliam a identificar esse átomo, né? Aqui nós temos como exemplo um átomo do modelo atômico de Bohr, que foi o último que nós vimos. Então, se eu souber quantas partículas, quantos prótons ou quantos nêutrons, quantos elétrons esse átomo possui, eu consigo identificar qual átomo é esse. Então vamos para alguns desses números. O primeiro é o número atômico, que nós simbolizamos com a letra Z maiúscula. O número atômico é o número de prótons que existe lá no núcleo do átomo. Esse número ele é muito útil para a gente diferenciar um elemento químico de outro. Portanto, um elemento químico nada mais é do que um conjunto de átomos que tenha o mesmo número atômico. Vamos ver alguns exemplos? O átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio tem número atômico igual a 1. Isso quer dizer que todos os átomos de hidrogênio possuem um próton no seu núcleo. Da mesma forma, o átomo de carbono, que tem número atômico 6. Isso quer dizer que todos os átomos que têm 6 prótons no seu núcleo são átomos de carbono. Entenderam? Outro número importante é o número de massa. O número de massa já é uma soma entre a quantidade de prótons do núcleo e a quantidade de nêutrons. Por isso que ele tem o nome número de massa. Soma todas as partículas que contêm massa, as partículas do núcleo do átomo. Então, para representar um elemento químico, eu represento sempre com uma letra maiúscula, lembram disso, né? Aqui em cima eu represento o número de massa e aqui embaixo eu represento o número atômico. Vamos ver um exemplo? Olha só. Então, aqui eu tenho representado Cl, que é o átomo de cloro. Aqui em cima, 35, é o número de massa desse átomo de cloro. Aqui embaixo está representado o número 17, que é o número atômico desse átomo de cloro, certo? Bom, os átomos são espécies químicas neutras. Quando estão no seu estado fundamental, um átomo ele tem carga elétrica total neutra. Isso quer dizer que o número de partículas positivas, os prótons, é igual ao número de partículas negativas, os elétrons. Então, se eu tiver, por exemplo, aquele mesmo átomo de cloro, no seu estado fundamental, se eu tiver essa representação, eu consigo saber quantos prótons, quantos elétrons e quantos nêutrons existem nesse átomo. Vamos calcular? Olha só. Se eu tenho aqui 17, 17 é o número atômico, portanto, 17 é o número de prótons desse átomo do cloro, certo? E quantos elétrons? Se o átomo está no seu estado fundamental, é um átomo neutro, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Portanto, ele terá quantos elétrons? 17 elétrons. Bem tranquilo, não é? E se eu quiser descobrir quantos nêutrons ele possui? Vamos lembrar o seguinte: o número de massa não é a soma de prótons mais os nêutrons. Se eu quero descobrir quantos nêutrons, basta fazer essa subtração. Então, se eu quiser descobrir quantos nêutrons esse átomo de cloro possui, basta subtrair o número de massa menos o número atômico. Eu vou ter, então, 18 nêutrons. Bem tranquilo, não é? Vamos fazer mais um exemplo. Olha só. Agora eu tenho aqui um átomo de sódio. Número de massa 23, número atômico 11. Quantos prótons ele possui? Já está escrito aqui, é o número atômico. Quantos elétrons? Se o meu átomo é neutro, ou seja, ele está no estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Portanto, ele também possui 11 elétrons. E quantos nêutrons? Basta fazer a subtração. 23 menos 11, eu encontro, então,
12 nêutrons. Vocês viram que eu falei bastante sobre estado fundamental. Nem sempre o átomo está no seu estado fundamental. Um átomo pode perder elétrons da sua eletrosfera, ou pode, da mesma forma, receber elétrons. Então, sempre que o átomo tiver um número de prótons e de elétrons diferente, nós vamos ter espécies químicas chamadas de íons. Então, quando os átomos ganham ou perdem elétrons da sua eletrosfera, nós começamos a chamar essas partículas de íons. Então, íon é um nome genérico para todo átomo que perdeu ou ganhou elétrons. Se esse átomo perde elétrons, isso significa que ele perde cargas negativas. Então, imaginem só, tinha a mesma quantidade de prótons e de elétrons, positivos e negativos. Se ele perdeu cargas negativas, a espécie química vai ficar positiva. O íon será positivo. E nós damos o nome para esse íon positivo de cátion. Se ocorrer o contrário, o átomo neutro, no seu estado fundamental, ganha elétrons. Se ele ganha cargas negativas, ele passa a se transformar em um íon negativo e nós damos o nome para ele de ânion. Então vamos lá, vamos entender. Então, portanto, cátions são aqueles íons que perderam elétrons, então se transformaram em íons positivos. Ânion, aqueles que ganharam elétrons, transformando em íons negativos. Então, olhem só, quando que eu vou representar esse íon? Sempre que você observar essa carga, positiva ou negativa, quer dizer que não é mais um átomo no estado fundamental. E se eu tenho uma carga positiva, quer dizer que ele perdeu elétrons, portanto é um cátion. Se eu quiser calcular quantos prótons, elétrons e quantos nêutrons esse cátion possui, vamos fazer isso? Olha só, então se o número atômico é 11, isso quer dizer que ele possui 11 prótons, isso não muda. Mas e o número de elétrons? Esse mais não quer dizer que ele perdeu elétrons? Quando eu tenho mais apenas, quer dizer que ele perdeu um elétron. Então, se ele tinha 11 prótons e perdeu um elétron, ele passa a ter agora 10 elétrons. Antes, o número de prótons e elétrons eram igual. Agora não, nós temos 10 elétrons. Bem tranquilo, não é? E nêutrons, da mesma forma que nós já vimos antes. 23 menos 11. Então, ele terá 12 nêutrons. Vamos para mais um exemplo? Olha só. Agora eu tenho cálcio 2+. O que significa esse 2+? Significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, vamos calcular. Quantos prótons? 20 prótons. Quantos elétrons? 2+, significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, passa a ser 18 elétrons. 20 menos 2, 18 elétrons. E quantos nêutrons? De novo, 40 menos 20. N igual a 20. Vamos ver exemplos de ânions agora? Olha só. Tá vendo quando é um ânion? Que vai aparecer aqui para vocês, ó, esse símbolo menos. Quer dizer que é um íon negativo, ou seja, ganhou elétrons. Quantos elétrons esse ânion ganhou? Um elétron. Então vamos calcular quantos prótons, quantos elétrons e quantos nêutrons. Então, quantos prótons esse ânion possui? 17, não modifica, é igual ao número atômico. Quantos elétrons? Ele não ganhou um elétron? Aqui não está dizendo isso? Então, se ele tinha 17, ele ganhou um elétron, agora ele passa a ter 18 elétrons. E quantos nêutrons? 35 menos 17 continua 18. Vamos para mais um exemplo. Olha só. Enxofre, S2-, número de massa 32, número atômico 16. Esse 2- indica que ele é um íon negativo, ou seja, ele ganhou 2 elétrons. Vamos calcular? Quantos prótons ele possui? 16, continua a mesma quantidade, o número atômico é o mesmo. O que mudou foi a quantidade de elétrons, ele ganhou 2 elétrons. Eram 16, agora passa a ser 18. E quantos nêutrons? Só fazer 32 menos 16, nós teremos então 16 nêutrons.
Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Não deixem de fazer os exercícios que eu passei para vocês na aula passada. Nós iremos corrigir esses exercícios na nossa próxima aula.